This call is now being recorded. Estamos gravando a aula. Bom dia a todas e todos. Essa aula é a aula 1 de 4 aulas sobre Revolução Industrial, sendo as 3 primeiras a gente vai tratar de assuntos relacionados à Revolução Industrial, e na quarta vai ser uma atividade, né? A minha ideia com a quarta aula é a gente usava justamente para tirar dúvidas sobre a atividade, corrigir as atividades que eu já vou ter enviado a vocês. E vai servir para eu avaliar o que vocês entenderam, até que ponto entenderam do que a gente trabalhou até aqui, tá bom? Vou botar para apresentar aqui agora para vocês. E depois me avisa aí se vai estar aparecendo certinho, tá? Ok, foi. Todo mundo está conseguindo ver? Ótimo. Se vocês estão vendo, deixa eu ocultar aqui essa mensagem. A gente pode começar. Nós temos 3 aulas sobre Revolução Industrial. Na primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre como ela começou, a origem da Revolução Industrial. Na próxima aula, sobre o que foi essa fábrica, o que ela trouxe de mudança no mundo. E na terceira aula, alguns desdobramentos na maneira de comportamento, na formação das escolas, no controle sobre as pessoas e na luta dos trabalhadores. Então, olha só, primeiro algumas linhas gerais. Para a gente poder falar de revolução industrial, a gente tem que entender que a gente está falando de um movimento que é muito longo. Não tem um marco de ruptura. Hoje começou a Revolução Industrial. Ela vai acontecer a partir da metade do século XVIII, 1760, e a primeira parte vai até 1840, mas você vai ter outras transformações que vão levar mais tempo e vão impactar no século XIX, no século XX. Antes de começar isso aqui, essa é uma imagem de algumas dezenas, talvez uma centena de trabalhadores esperando para entrar numa fábrica. A gente vai voltar a ela depois, né? São trabalhadores da fábrica já frutos dessa Revolução Industrial. Para a gente poder entender Revolução Industrial, tem que começar... tem alguém com áudio aberto, gente? Vou pedir para fechar o áudio. Se não conseguir, eu volto lá e fecho, tá? E aí abrir quando tiver alguma dúvida falar, tá bom? Vamos lá. Antes da gente entender a Revolução Industrial em si, tem que entender o conceito. O que significa a palavra revolução? Gente, eu já mudei esse acento e ele voltou a ficar errado, tá? O acento de revolução não é esse não, tá, gente? Por favor, é o acento circunflexo, não é esse acento aí não. O que significa a palavra revolução? Eu vou pedir a ajuda de vocês no seguinte sentido. A Pamela já botou aqui, mudança. O que eu queria de vocês era isso mesmo, assim. Quando vem a palavra revolução na cabeça de vocês, o que vem na sua cabeça? O que você pensa? A Érica levantou a mão. Pode ou falar ou pode botar no chat. Enquanto isso, enquanto vocês pensam aí e vão escrevendo, eu vou ver que eu acho que mais alguém pediu para entrar. Deixa eu ver. Beleza, já vão falando. Gente, olha, pode falar sem medo, não tem como errar. Porque o que eu pedi é o seguinte, é você falar o que vem na sua cabeça. Então não tem erro, é o que veio na sua cabeça. Pensou essa palavra que veio. Tá? Se veio piano na sua cabeça, você fala piano. Não vou poder usar muito, mas... Entendeu? É o que veio. Deixa eu ver aqui o que já apareceu. Mudança. Manifestação. Mudança radical. Mais alguém tem alguma ideia? Veio mudança, manifestação, renovação, mudança radical. Alguma ideia a mais voltada a isso? Bom, gente, olha só. Estou vendo que o que mais impactou as pessoas é a mudança. Tem muito a ver com isso.
A palavra revolução ela é usada em diferentes momentos, de diferentes formas. Você vai ver revolução em propaganda, por exemplo, né? Novo Samsung, uma revolução no seu celular. Ele vai ser usado no dia a dia de várias formas. Ele vai ser usado na ciência para explicar um movimento dos planetas, um tipo de movimento. Para a gente, em história, quando a gente vai ver em história essa palavra revolução, ela vai ter um sentido que está em disputa, muita gente discute, mas que eu vou usar assim, ó. É uma mudança, como vocês falaram, tá? Mas é uma mudança profunda, grande, que significa uma ruptura com a ordem social que existia. Aquilo que tinha antes, com a revolução, vai se transformar tudo, vai se sacudir tudo, vai subverter. Como está aqui, a transformação radical das estruturas econômicas, políticas e sociais. Traduzindo, econômica. Quem concentra riqueza vai se transformar. Política. Quem manda, quem obedece. Quem tem mais influência para definir o rumo daquela sociedade vai se transformar. Social, a maneira de você lidar com o mundo, produzir cultura, pensar o mundo, também vai se transformar. Então, uma revolução é uma chacoalhada que movimenta toda uma sociedade. Ok? Eu acho que tem muito a ver com isso o que a gente vai trabalhar. Bom, para a gente entender, então, uma revolução, para a gente entender uma mudança, que foi o que vocês falaram, como é que a gente pode entender uma mudança? A gente tem que entender como era antes e como ficou depois, não é? Qualquer propaganda, por exemplo, de produto de emagrecer, o que eles fazem? O antes e o depois, para mostrar a transformação, né? E é isso que a gente vai fazer. A aula de hoje, a primeira parte da aula de hoje, eu quero mostrar para vocês como era a Inglaterra, que é onde a gente vai ver que vai surgir essa Revolução Industrial e vai se espalhar por outros países, como era a Inglaterra, antes da Revolução Industrial, para a gente entender o que mudou, ok? E o que a gente vai falar aqui, principalmente, a princípio, é do universo do trabalho, como se trabalhava e como se lidava com o tempo. Então, antes de eu colocar ali na próxima imagem, como se trabalhava na Inglaterra antes da Revolução Industrial, pensem como a gente lida com o tempo hoje, tá? Porque isso tem muito fruto da Revolução Industrial. Qual o dia da semana que tem mais piada, mais deboche, que as pessoas mais detestam? Isso aí, né? A Pamela já botou, acho que todo mundo concorda, tem um monte de piada sobre segunda-feira. Tem um personagem, Garfield, que detesta segunda-feira. E qual o dia que tem mais comemoração, mais celebração, mais festa? Pô, que dia maravilhoso! Qual é? Sexta, né? Tem até um verbo, sextou. Não é isso? Por que esses 2 dias? Por que detestar segunda e por que adorar sexta? O que eles têm de mais para isso? O sol nasce, né? A Terra gira, você vê o sol, faz calor ou frio meio-dia, depois esfria. Por que, então, sempre que tem um barulhinho assim, pode ser alguém entrando, eu tenho que olhar. Por que, então, sexta-feira é tão valorizado e segunda-feira é tão odiado? Significa ficar mais perto de dia de semana. Falou a... Quem falou isso? Já até perdi aqui. Falou a Ellen. E a Pamela falou, porque acaba o dia de trabalhar. Está diretamente vinculado, então, com o trabalho. E com uma separação que a gente tem hoje, né? Que é momento de trabalhar, de um lado, e momento de viver do outro. Ou, no caso, a rotina toda, de trabalho, de escola, né? Maria Eduarda, é isso, começa a rotina de trabalho, de escola, o início da semana, o início do trabalho na semana, falou o Gustavo, estão todos certos, tá? Então, a gente está pensando num sistema em que você tem uma separação entre o momento de trabalhar e o momento de viver, é quase isso. E você tem, na segunda, o começo de toda essa semana de trabalho, de sacrifício, de sofrimento, de cansaço, e na sexta, o fim desse processo, né? Ou pelo menos para muitos não é o fim, vai se aproximar desse fim. Essa é uma lógica que está muito ligada à Revolução Industrial. E a gente vai ver que lidar com o tempo nem sempre foi assim. Vocês concordam comigo que para uma pessoa de férias, uma pessoa que não trabalha, isso não faz nenhum sentido? Se você está, né? Ganhou na Mega Sena e falou, não vou mais trabalhar. Vai ficar chateado com segunda-feira?
Por quê? Só se for, porque segunda tem menos festa. Pode ser, mas vai ser muito menos, né? Então, essa lógica está ligada diretamente ao trabalho. Vamos entender como era a relação com o tempo e com o trabalho na Inglaterra antes da Revolução Industrial. Ó, primeiro, a maioria dos trabalhadores eram camponeses, né? Principalmente camponesas, como essa da foto. Trabalhando no campo, na terra, plantando, você, o controle do seu tempo é muito diferente. O controle do seu tempo está ligado ao ritmo da natureza. Você tem a época do ano específica para plantar, a época do ano para colher. Não adianta você querer alterar esse processo porque você está com pressa. Não, eu prefiro colher logo. Eu tenho que colher eu tenho que plantar em março para colher em setembro. Eu vou colher logo em abril porque eu estou com pressa. Não adianta. Tem tempo. Você tem várias tarefas para fazer ao longo do dia que não adianta você escolher o horário. Você está submetido ao horário da natureza. Você tem o horário de dar o alimento, a água para os animais, o horário de regar a plantação, o horário de ver, tem o melhor horário de ver se a plantação está com bicho, que é onde os bichos aparecem mais, o horário que os bichos vão se reproduzir. Você tem o horário para recolher os ovos. Tudo tem um horário que não é você que escolhe. Está ali presente. E tem um momento também de esperar. Trabalhadores que trabalham em determinadas funções relacionadas ao vinho, tem momento que tem que esperar o vinho amadurecer. Não tem mais o que fazer com aquilo ali. Concorda comigo que não é uma questão de você adiantar o trabalho? Não adianta você falar assim, vou botar comida já para 3 semanas dos animais, porque eu estou querendo dar uma viajada. Não adianta, né? Você tem um horário correto para aquelas coisas. E que você tem que seguir aquilo ali. No caso da Inglaterra, você nessas fazendas, nesses territórios, você tinha muito pouca sobra. O que era plantado, principalmente os camponeses, pagava as taxas, pagava para o dono da terra, etc., e garantia, sobrava para ele muito pouco, mínimo para viver, né, quando dava. Então você tinha pouco espaço para o comércio, para que sobrasse, para que você fizesse trocas. Por isso, como é que eles se vestiam? Que roupas eles utilizavam? Que produtos eles tinham em casa? Muitos eram produzidos por eles mesmos, de maneira amadora, rústica, simplificada. Então, roupa que eles faziam, comidas que eles cozinhavam, ferramentas especiais que eles tinham, porque eles produziam. Ou pequenas trocas locais. Você fazia um bolo, era um excelente cozinheiro ali, fazia um bolo, trocava com uma pessoa que fazia uma roupa melhor e fazia a sua roupa. Você tinha essas pequenas trocas, mas não era um comércio, ok? E ali estava a maioria da população, trabalhando de acordo com o tempo da natureza. O relógio não faria muito sentido, né? Porque não era pelo relógio que era marcado, é por quando amanhece. Na época do ano que amanhecia mais tarde, você tinha que fazer o trabalho mais tarde. Quando amanhecia mais cedo, idem. Trabalhava para sobreviver, com pouca produção e troca. Deu para entender até aqui? Espero que sim. Se tiver alguma dúvida, pode me interromper. Você tinha também, na cidade, principalmente, o artesão. Era um outro tipo de trabalhador e um outro tipo de produção. O artesão podia ser um sapateiro, né? Podia ser um ferreiro, fazia, por exemplo, armas. Um sujeito que ia fazer um tecelão, que ia fazer panos, roupas. Tá? E como é que funcionava isso antes da fábrica? Primeiro, o mestre artesão, como está ali embaixo, ele é associado a uma corporação de ofício. Né? O mestre sapateiro é na associação dos sapateiros, muitas vezes, que tentava dar um tom de controle e de qualidade para aquilo ali. Quem estava ligado à associação de sapateiros era visto como um trabalho reconhecido. Ele era dono de tudo que precisava para fazer os produtos. É o que a gente chama de meios de produção. Ele tinha as ferramentas. Olha essa imagem que vocês estão vendo aí desse senhorzinho ferreiro. Ele está lá com o martelo, é dele. Tem outras ferramentas ali que são dele. E você tem a matéria-prima,
para fazer uma arma, por exemplo, ou uma ferradura, também é dele. Como é que funciona? Ele é contratado, ele trabalha sob encomenda. Então, teoricamente, podia acontecer um problema, mas teoricamente, ele não fazia produtos para depois tentar vendê-los, como a gente tem hoje, né? Tem a fábrica de sapato, faz os sapatos, depois tenta vender os sapatos. Não. Você ia lá, contratava, era muito caro, então a pessoa com dinheiro ia lá e contratava assim, eu quero o mestre sapateiro, eu quero comprar um sapato para minha filha, para o casamento da minha filha, para se casar. Aí vai lá, tira as medidas exatas do pé, um produto sobre medida para aquele pé. Então, se o pé tem um calo, se tem um pé mais chato, se o pé é mais largo, enfim, para aquele pé. Apitou aqui, significa que alguém está tentando entrar. Deixa eu liberar a entrada. E voltar para a apresentação. Bom, é um produto original, muitas vezes parte de uma base própria, mas exatamente igual aquele produto, não vai ter nenhum outro. E está sendo feito sob encomenda. Então o sujeito contratou. Aí combina, olha, esse sapato vai ficar em... Vou botar o valor de hoje, tá? Para a gente entender. Vai ficar em R$ 2.000. Né? Era caro, sob encomenda. E vai ficar pronto daqui a 2 meses, no dia tal. Está combinado, ele dá um sinal normalmente, dá um valor, dá, por exemplo, R$ 1.000 de entrada para ele comprar matéria-prima, o que for preciso. E o artesão, o mestre artesão, vai trabalhar naquele sapato. Ele controla seu tempo. Ele controla seu tempo. Ele controla. Boa tarde, Rafael. Vou seguir aqui, tá? Depois você pega o resto, o começo gravado, se preferir. Então, ele pode dizer, por exemplo, ele tem 2 meses para fazer o sapato, ele pode falar assim, hoje eu não quero fazer nada. Não estou afim, ou estou doente. Amanhã ele pode falar, ó, hoje eu vou trabalhar 24 horas seguidas, vou ficar que nem um louco trabalhando. Ele controla o tempo dele. A única medida é que ele precisa, no prazo, entregar o produto, senão vai dar problema, etc. Vai dar briga, ele vai ser mal visto, mal falado. Mas dentro desse espaço, ele controla. Ele controla exatamente quanto ele ganha, porque ele sabe quanto ele gasta com as ferramentas, com a matéria-prima. Ele sabe, então, ó, eu estou gastando R$ 500, eu sei que desses 2.000 eu vou lucrar 1.500. Sabe exatamente quanto está lucrando e ele trabalha nisso. Ele sabe fazer o sapato sozinho. Se você joga esse mestre sapateiro numa ilha deserta, com todo o material necessário, ele vai conseguir fazer um sapato. Então, é uma relação direta do produtor, quem produz, e quem lucra. O mesmo sujeito que trabalha e produz sapato é quem está lucrando com ele ali, né? Ele vai ter aprendizes também, que muitas vezes vai receber uma parcela, vai fazer pequenas tarefas, depois tarefas mais complexas, está tentando depois se tornar um mestre sapateiro, ele vai fazer tarefas e vai ganhar um valor maior conforme isso, mas ele também sabe ver exatamente quanto ele está lucrando com o trabalho dele e quanto o mestre artesão está lucrando com o trabalho dele. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? E tem um fator fundamental. Fundamental. Mais importante, o que dava nome para o sujeito, o que dava nome para um trabalho, era o sujeito, o artesão, e não o produto. Vou dar um exemplo. E aí fez esse sapato aí, R$ 2.000, aí no casamento, a noiva lá, andando com o sapato, e alguém elogia. Que sapato lindo! Quem foi que fez? Ah, foi o artesão Paulo. Então, o nome dele passa a ser valorizado. Outra pessoa pode comprar, pode fazer uma encomenda com ele. O que valoriza mais é o nome dele do que o sapato. Quem fez o sapato de qualidade, não o sapato em si. A pessoa não vai falar, nossa, que sapato lindo, onde você comprou que eu quero comprar um sapato igual. Não vai existir isso. É o sujeito que produz. Então, em vez de ser uma marca tipo a Nike, que tem um sucesso, tem uma repercussão, vai ser o artesão Paulo, que vai ter um sucesso, uma repercussão. Muitos ofereciam seu serviço, por exemplo, para nobres, para pessoas conhecidas, justamente para divulgar o seu trabalho. Tá? Isso vai tudo mudar. Eu estou dando detalhe disso, porque a partir da aula que vem vocês vão ver que isso tudo muda com a Revolução Industrial. Alguma dúvida até aqui?
Então, falei até agora do trabalho no campo, né? A camponesa, que depende do tempo da natureza e não tem muita sobra. E falei do trabalhador da cidade, o artesão, que faz o sapato sob encomenda, principalmente para elite, né? Havia também uma produção mais simples para as pessoas que não tinham tanto dinheiro assim, não chegavam a ser pobres, mas isso não chegava a mobilizar um mercado, uma rede tão grande. E agora a gente vai falar de uma outra etapa, né? Falou já desses dois tipos de trabalhador que vão mudar, e agora a gente vai começar a falar rapidamente também do que se transformou na Inglaterra, que permitiu o surgimento das fábricas, e o que a gente vai falar a partir da próxima aula, que é a grande transformação da Revolução Industrial. Uma das coisas que mais se fala é do cercamento dos campos. Cercamento dos campos vem da cerca mesmo, colocar cerca, fechar. Você tinha, na Inglaterra, áreas comuns, terras, é como se não tivessem donos, né? Não tivessem proprietários. Isso era muito utilizado pelos camponeses para plantar coisas para si, de sobrevivência. Então, eram terras ali que o sujeito ia lá e plantava um produto que depois ele vai usar para alimento, um trigo, que vai ser dele, né? Alguém podia ir lá roubar a plantação dele? Podia, então tinha um controle, tinha uma rede de pessoas que se olhavam uma plantação do outro, mas era uma área livre onde o sujeito trabalhava na terra do fazendeiro para o fazendeiro e ali ele fazia um produto para si. Essas terras foram as primeiras a serem cercadas. O governo, de olho no mercado, no comércio, a Inglaterra era o grande comerciante do mundo, a gente vai falar disso logo em seguida. Vai pensar muito na produção de pano e de tecidos. Então, essas áreas que eram usadas por quem quisesse usar, passam a ser fechadas, cercadas, e vendidas para proprietários, principalmente para a criação de ovelhas. Isso tem algumas mudanças significativas. Primeiro, antes de eu falar dessas mudanças, só um detalhe importante. Isso vai acontecer também em propriedades privadas. Fazendeiros que tinham plantação de trigo, por exemplo, que dá para fazer pão, cerveja, vai substituir essa plantação por criação de ovelha. O que a gente vai ter de diferença? Olhe bem essas duas imagens. Isso é uma imagem de um campo, uma plantação de trigo, as pessoas trabalhando, e do outro lado, uma criação de ovelhas. Vocês conseguem perceber uma diferença entre as duas? Tem várias, né? Conseguem perceber alguma diferença que chamou atenção na plantação e na criação de ovelhas? Tem um detalhe aqui importante, eu vou falar para vocês, pelo menos já pensaram sobre olhar as duas imagens, eu vou falar para vocês o seguinte. Para uma plantação de trigo, você precisa de muito mais gente. Muito mais gente para plantar, controlar praga, rezar, pegar o trigo, desfolhar o trigo. Precisa de muito mais trabalhadores. Olha a quantidade de gente trabalhando. Já numa criação de ovelhas, você precisa de um pastor. Exatamente, Igor, exatamente. Muito menos gás, você tem menos pessoas que precisam se alimentar para continuar trabalhando, né? Então tem muito menos despesas, como se fosse isso, que não era exatamente salário, mas despesas. Por quê? Numa criação de ovelha, você tem um pastor de ovelhas. Um animal treinado e as ovelhas, que vão ser levadas de um lugar para outro para se alimentar de grama. Você só vai precisar de mais trabalhadores na época da tosa, uma época específica, e não por muito mais tempo. Então você vai ter alguns desdobramentos nessa mudança. Primeiro, cresce a oferta de lã, né? Mais gente criando ovelha, mais lã disponível para fazer tecido, para fazer roupa, ok? Quanto mais lã disponível no mercado, a lã fica mais cara ou mais barata? Isso é uma lei básica de oferta e procura. Quanto mais oferta do produto, quanto mais produto tem para vender, mais ele vai ficar barato. Certo? Exatamente. Exatamente. Quanto mais oferta, mais ele fica barato.
Então você tem mais lã, cada vez mais barata, e disponível, para quem quisesse, por exemplo, produzir camisas. E no campo você vai ter um grande desemprego. Imagina um camponês, gente. Tem 40 anos, 30 anos trabalhando numa fazenda, né? Que o seu pai já trabalhava. Isso aí, Gustavo. Mais barato. Seu pai já trabalhava nessa fazenda. Seu avô. Você está trabalhando há 30 anos. Tudo que você sabe fazer da vida é aquilo ali. É plantar, colher. Então, de repente, você é expulso daquela região e fala, olha, aqui a gente vai criar ovelha. Tá bom, meu querido? Você pode ir embora. Tchau. Qual a primeira reação do sujeito? É buscar uma outra fazenda para trabalhar. Por quê? Porque é o que ele sabe fazer da vida. Só que as outras fazendas estão, no geral, expulsando as pessoas. E muitas estão criando ovelhas. Poucas que... As outras que continuam plantando trigo, continua sendo necessário, etc., não vão estar contratando toda essa multidão. Muitos poucos vão conseguir emprego ali. A maioria vai ter que migrar para buscar emprego em outro lugar. Para onde? Para a cidade. Então você vai ter um êxodo rural. Olha como é que se começa a se configurar uma estrutura viável para a construção de fábricas. Você vai ter lã barata e disponível, muito material para fazer uma fábrica de camisas, por exemplo, e muitos trabalhadores não qualificados, mão de obra barata, chegando na cidade, querendo qualquer coisa para não morrer de fome, trabalhar em qualquer coisa, sob qualquer condição. Então, mão de obra barata, matéria-prima barata. Perfeito? Além disso, tem outras características na Inglaterra e naquele momento no mundo que vão facilitar o aumento da circulação de mercadorias, o aumento do comércio, que vai estimular muito o crescimento das fábricas. Dá uma olhada aqui. Nós temos essa imagem aqui da grande estrela da Revolução Industrial, que é a linha de trem a vapor. A gente vai falar sobre ela, mas antes eu quero falar de outra coisa, máquina a vapor. Alguém aqui, eu imagino que alguns de vocês já tenham cozinhado com panela de pressão. Alguém, por acaso, já teve um acidente com panela de pressão? Do tipo assim, esqueceu a panela de pressão no forno, foi fazer outra coisa, a panela explodiu? Se por acaso alguém já passou por isso, ou já ouviu falar nisso, sabe que é uma coisa muito impactante. A panela explode, deixa até marca no teto, é muita força. Por quê? Sua avó já, né? Então você já sabe, ó, já explodiu, foi no teto, né? Às vezes deixa marca no teto, se é feijão, explode feijão pela cozinha inteira. Porque aquilo tem uma potência muito grande. Aquilo ali é vapor, o fogão amassou. Olha o peso disso, a Lorena está falando, o fogão amassou. Ó, a avó estragou o fogão, teve que limpar tudo, ou seja, foi uma tragédia ali. Então, vocês estão entendendo. Então, olha só, como que o vapor, sob pressão, como ele tem força. Isso começou a ser usado em máquinas. Essa pressão começou a ser usada para fazer máquinas se movimentarem sem diretamente ser um ser humano ali. Então, você faz uma pressão que faz um movimento, solta a pressão da fumaça e aquela máquina volta. Então, ela consegue se movimentar sozinha. Isso aumenta não só a produção, como aumenta a produtividade, que é outra coisa. Aumenta a capacidade de você produzir mais no mesmo ambiente, no mesmo espaço e até com os mesmos recursos. Além disso, isso vai ser o princípio básico também para funcionar uma linha de trem a vapor, tá? Essa pressão, esse vapor, que vai fazer movimentar a máquina e ela andar. Depois eu boto um esquema aqui para mostrar uma máquina exatamente como ela funciona, tá? De vapor. A Inglaterra tinha, além disso, era o grande centro de comércio do mundo, como a gente tinha falado. Era a maior frota de navios, tinha um grande império, né? Tem uma frase comum que é assim, o império inglês nunca dorme, porque em algum lugar do mundo, no início do século XIX, por exemplo, em algum lugar do mundo, você tinha uma área controlada pela Inglaterra, que estava de dia. Porque a Inglaterra controlou regiões como da Austrália ao Canadá, passando por regiões da África, né, como a Nigéria, além da própria Inglaterra. Então, o Império Britânico era muito grande. E ali circulava comércio, tinha a maior frota de navios do mundo que fazia essa troca comercial. Era um ambiente propício para você mudar a maneira de se fazer os produtos, né? Que vai ser com as fábricas. E vai surgir uma invenção que vai ser fundamental, que é o telégrafo. Não sei se já ouviram falar, mas que vai por códigos.
A linguagem do telégrafo vai conseguindo comunicar. Isso permitia a comunicação entre países, as linhas de telégrafo. Então, uma notícia que, às vezes, uma coisa que acontecia na França demorava um tempão para chegar na Inglaterra, agora chegava em questão de segundos, via telégrafo. Com isso, você permitia, por exemplo, negociar trocas comerciais muito mais rápido. Você vendia um produto da França na Inglaterra com maior facilidade por essa rede. E você vai ter as linhas de trem a vapor. As linhas de trem a vapor vão permitir que o produto seja levado, sacas de trigo, de uma região para outra, com muito mais barato, muito mais facilidade, facilitando esse comércio, facilitando a circulação de mercadorias, facilitando a circulação, por exemplo, de sapatos, que vão surgir nas fábricas, depois a gente vai ver, de camisas, e por aí vai. E outra coisa importante, isso vai forçar, o movimento já estava acontecendo, de padronizar o horário e medida na Europa. Porque para comercializar, se um sujeito usa como medida metro e centímetro e o outro usa milha, isso complica. Se um usa metro sentido, o outro usa pés, tamanho de pés, para falar o tamanho de alguma coisa, complica. Então eu vou começar a usar as mesmas medidas, o mesmo tipo de peso, o mesmo tipo de grau para falar da temperatura. E hoje quase que o mundo inteiro usa essas medidas que foram padronizadas ali, né? Que é metro, centímetro, grau Celsius, que a gente usa. Quilo, né? Uma exceção aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vai usar outras medidas, milhas, etc. E usa até hoje, né? Mas essas medidas que surgem da Europa, elas vão se espalhar e são as medidas usadas no Brasil hoje. Só para dar uma mostra para vocês do tamanho do impacto dessas mudanças, eu quero mostrar para vocês a Alemanha. Isso já num segundo momento, né? Que a Alemanha vai crescer com muita força industrialmente depois da Inglaterra, mas vai ser uma força importante. Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó, em 1840, a quantidade de estradas de ferro, de trem, que tinha na Alemanha. Vocês estão vendo aqui? Tinha uma grande linha de trem e uns arremedos pequenininhos que não se integravam. 40 anos depois, essa é a quantidade de linhas de trem que tinha na Alemanha. Pensa comigo. Só aceitar mais alguém que pediu aqui. Pensa comigo. Essa nova configuração de linhas de trem não permite uma circulação de pessoas, de mercadoria muito maior? Um sujeito que vivia no norte da Alemanha não vai conseguir vender o seu produto no sul com muito maior facilidade? Olha aqui a facilidade circular. Essa quantidade de linha de trem vai estar vinculada diretamente com uma maior circulação de mercadorias, com um novo modelo de produção de mercadorias, que é a fábrica, que a gente vai ver na aula que vem. Então, um resumo geral da aula hoje. A gente viu. Falou sobre o que era o conceito de revolução, uma mudança profunda. Falou sobre o trabalhador que tinha na Europa, mas eu estou falando aqui da Inglaterra, antes da Revolução Industrial. A camponesa, com o tempo da natureza, o artesão que controlava seu tempo, produzia aquilo que ele controlava todas as etapas da produção. E depois falei aqui, do que propiciou na Inglaterra, principalmente, e depois na Europa, um crescimento da circulação de mercadorias que facilitou o surgimento das fábricas. Então, vou falar aqui da matéria-prima abundante, mão de obra barata na cidade, crescimento das máquinas a vapor, frota de navio, maior comunicação, padronização das medidas, e desse exemplo aqui do crescimento da malha ferroviária. A aula de hoje, o objetivo era esse. Ficou alguma dúvida? Deu para entender, em linhas gerais, o que eu estava trabalhando, o que eu estou pensando aqui? Que é apresentar esse ambiente propício para o surgimento da fábrica? Bom, 2 pessoas já falaram ali que entenderam. Maravilha, se não ficou nenhuma dúvida, ótimo. Então, gente, olha só. Eu vou fechar aqui a aula gravada e eu quero fazer uma conversinha com vocês. Mas antes eu quero dar um recado. Viram? Eu tenho a sensação muito grande disso, que a aula, mesmo não sendo presencial, mesmo a gente perdendo muito nessa aula virtual aqui, gravada, ao vivo,
Eu tenho a sensação que é muito mais fácil de aprender aqui do que numa apostila solta. Ainda mais uma feita não sei por quem, que chega na escola. Eu acho muito melhor esse tipo de contato aqui para o aprendizado. Por isso que eu recomendo para vocês e para outros que não percam isso da gente estar trocando aqui semanalmente, beleza? Vou fechar aqui, eu quero conversar com vocês rapidinho. Que bom, Lucas, fico feliz, tá? Fico feliz com o retorno, feedback de vocês. Eu vou aprendendo também muito com vocês. Vocês viram que hoje, por exemplo, vou parar a apresentação. Vocês viram que hoje, por exemplo, eu não pedi em nenhum momento para vocês apresentarem o rosto de vocês. Eu vou ter que me contentar com ver a imagem que está presente na tela. Algumas são só números, outras são fotos de vocês. Olá, uma pessoa. Obrigado, 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 Pamela. Você eu conhecia. Fico feliz. Muito feliz de conseguir ver o rosto de alguém. Obrigado. Conhecer que meus alunos são pessoas e não são fotos. Fico muito feliz. Mas, de qualquer forma, a gente, mesmo assim, eu acho que esse contato permite isso. Vou parar a gravação aqui. E